Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Salmos. Salmos primeiro. Salmos são cânticos, então não tem capítulos, tá? Salmos primeiro. Um texto clássico, muito familiar de toda a igreja. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, feliz, plenamente feliz, será o homem que não andar no conselho dos ímpios. Não é se isolar do convívio social, não é se isolar daquele que não professa a mesma fé que a sua, não é ter por inimigo aquele que não cultua ao mesmo Deus que você cultua, aquele que não faz parte da sua rede de irmandade, de membresia, ou que não frequenta a sua igreja, ou de repente não frequenta nenhuma igreja, chegando ao ponto de ser até ateu, de não crer na existência de Deus. Não é você menosprezar estas pessoas, não é você ter sobre elas um olhar de juízo, não. Mas não andar segundo o conselho dos ímpios é não seguir o fluxo deste mundo nas suas concupiscências, nas suas paixões, nas suas loucuras desenfreadas, geradas pela ambição e a ausência desse sentimento, não é? E desta convicção que temos que existe um Deus vivo e poderoso e que o maior dogma deixado para aquele que crê no seu nome é o amor. O amor pelo próximo manifestado através do amor que por si mesmo ele tem. Então, o bem que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Não andar segundo o conselho dos ímpios é não andar nesse fluxo. É não andar neste sentido que vai na contramão daquilo que Deus nos revela através da sua palavra, no sentido de convívio social, do chorar com o que chora, do se alegrar com o que se alegra, de ser movido por uma íntima compaixão como era Jesus, e isso significa se colocar no lugar do outro, não é? Então, não andar segundo o conselho dos ímpios é não se deixar levar pela correnteza perversa e incrédula da existência humana sem Deus. Não se deter no caminho dos pecadores é não compartilhar da sua filosofia de vida distante de Deus. E não se assentar na roda dos escarnecedores é não desperdiçar tempo com aqueles que escarnecem daquilo que deveriam temer, reverenciar e ter para suas vidas como a âncora da alma, expressando toda a gratidão possível por toda a graça derramada na existência humana, por tudo que nos cerca, porque tudo é graça. A natureza é graça de Deus, é favor imerecido. A saúde, o emprego, o salário, a família, o dormir e abrir os olhos no outro dia, é graça de Deus. A nossa existência até esse momento, quantas pessoas amanheceram cheias de planos e não estão mais entre nós. Algumas estão em um leito de UTI, em um processo de cirurgia e com a preocupação, de todo um aparato médico, no sentido de que a vida de alguém está por um fio. Mas você está aí do outro lado me vendo. Isso é graça de Deus. Deus tem guardado a sua integridade física, a sua saúde, a sua existência. Deus tem prolongado os seus dias. Glória a Deus por isso. Aí diz o versículo 2 de Salmos 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Em vez de se deixar levar pelo fluxo natural da vida, de uma vida perversa, incrédula, ímpia, em vez de se deixar guiar pelo conselho daqueles que não têm em Deus a bússola que os orienta, ao invés de assentar-se à mesa daqueles que escarnecem, que zombam, que ridicularizam, você deve ter o seu prazer, empregar o seu tempo, empregar o seu esforço, se dedicar na lei do Senhor, em conhecer a vontade do Senhor, em se submeter à vontade do Senhor, em se deixar dirigir pela vontade do Senhor. E isto só é possível através da lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Então você deve fazer isso com prazer, não com a sensação de religiosidade ou com o dever de um religioso, que na verdade lê a palavra didaticamente, mas não enxerga nela o espírito de vida que produz vida naquele que está moribundo espiritualmente à beira da morte. É assim que você deve ler a palavra do Senhor, ouvindo nela a voz de Deus, sendo direcionado pela voz de Deus, recebendo vida que sai desta palavra. É assim que você deve ler, meditar, estudar, refletir, se sensibilizar, ser receptivo à mensagem que lhe está sendo revelada através da palavra do Senhor. A pessoa que entende e a pessoa que absorve esse espírito, ela, consequentemente, será uma pessoa que atrairá para si não o juízo, mas a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Pois diz no versículo 3 que esta pessoa é como uma árvore plantada, estabelecida, enraizada, fincada, inabalavelmente fixa. É como uma árvore plantada, que não se pode arrancar facilmente, junto à corrente de águas, que não estará preocupado com quanto a solidez que possui, que não viverá ansiosa, insegura, porque existe a corrente de água que traz a vida, o oxigênio, o alimento, o desenvolvimento e o crescimento natural para esta árvore. E, consequentemente, no devido tempo, dará o seu fruto. Ou seja, seus frutos serão saudáveis. Seu fruto será aprazível. Seu fruto será desejado. Porque deu o seu fruto no devido tempo. As coisas não acontecerão fora do tempo, mas acontecerão sempre na vontade de Deus. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, em tudo que ele coloca as mãos, todo o projeto dela e dele, os planos, os sonhos, os desejos, será bem sucedido. Os ímpios
não são assim. Porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Não é preciso você querer provar nada acerca de você mesmo. Não precisa você se desesperar para querer a todo custo e sob qualquer pena provar para quem quer que seja que você é quem você é. Não precisa você se preocupar com isso, pois o Senhor lhe conhece. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Aquele que faz o mal, não retribua da mesma forma. Se alguém está lhe perseguindo, não queira retribuir à altura, nem muito menos maquinar no seu coração, ainda que não passe de um desejo e esteja no abstrato. Não maquine nenhum mal contra ninguém. Porque o caminho dos ímpios, por ele mesmo, por seu próprio estilo de vida, por suas próprias escolhas de existência, por sua própria decisão de ser perverso, de ser mau, de ser ímpio, o caminho deste perecerá sem que você precise, em seu coração, ter qualquer tipo de sentimento que não seja o de amor, o de bondade, o de compaixão.